Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Esse vídeo é a orientação das atividades da aula 11 e correção de outras atividades da mesma aula, tá bom? São atividades do livro. A primeira atividade vai ser a atividade número 51, que é responda aos itens. No item A, ele fala assim, ó, qual é o sucessor de 199? Tá? Então, vimos em aula que para cada número natural, nós teremos um sucessor e o antecessor, tá bom? Então, eu fiz aqui 3 retângulos. No retângulo do meio, eu vou colocar o número que é dado, tá? Então, nesse caso aqui, o 199, certo? À esquerda do número 199, vem o antecessor dele, tá? Vem o número que vem antes do 199, em relação aos números naturais. Então, o antecessor é o que vem imediatamente antes. Eu posso pegar o número que foi dado e subtrair 1 também, que eu vou ter o antecessor. 199 menos 1, o antecessor de 199 vai ser 198. E o sucessor, todo número natural vai admitir também um sucessor. Nesse caso aqui, para o antecessor, se eu subtrair 1, o sucessor eu vou somar 1, tá bom? Então 199 mais 1 vai ser igual a 200. Então o antecessor de 199, 198. O sucessor de 199 vai ser 200, tá bom? Aí você vai tentar fazer o item B, que é qual é o antecessor de 1010. Recomendo fazer dessa forma aqui, escrever quem é o antecessor e o sucessor. E por fim, na C ele fala assim, ó, existe algum número natural que não tem um antecessor? Então você vai escrever lá os números naturais, escrever não, que já tem no caderno, né? Você vai analisar, né? Quais dos números naturais, ou se existe, né? Vou colocar aqui alguns, ó. Então vai até infinito. Qual desses números, dos números naturais, não possui antecessor, tá? Primeiro ele pergunta, se existe, qual é? Exemplo aqui, ó, número 5. Quem é o antecessor do 5? 4. Quem é o sucessor? 6. Será que tem algum desses números que não admite antecessor? Aí você vai responder no caderno, tá bom? Aí na atividade 52, ó, os números 1006, 209, 1060 e 290 em ordem crescente. Então a gente vai pegar esses números e vai escrever na ordem crescente, do menor para o maior. Então notem aqui, ó, 1006, 209, 1060 e 290. Então qual é o menor desses números? Então o menor desses números está aqui, ó, 209. Aí você vai lá e risca o 209. Depois do 209, qual o número que vem? Tá aqui, ó, 290. Aí separa por uma vírgula e vai escrever, tá bom? Em ordem crescente. Quem é maior, 1006 ou 1060? Tá? Lembrando que esse 6 aqui é de unidade e esse 6 aqui é de dezena. Conforme dezena é maior do que a unidade, então primeiro vem o 1006 e em seguida 1060. Na B você vai fazer o mesmo procedimento, só que daí você vai escrever do maior para o menor. A ordem é decrescente, do maior para o menor. Na 53 está escrito assim, ó, escreva uma sequência com 3 números pares consecutivos maiores do que 100 e menores do que 110. Então tá aqui, ó, uma sequência consecutiva, tá? Então tem que vir um número seguido do outro. Lembrando que são aqui sequência de 3 números pares, beleza? Qual é o primeiro número par maior do que 100, tá? Então maior do que 100 vai ser o 102. O próximo número par vai ser o 104 e em seguida o 106. Note que ele pede aqui só 3 números pares, tá bom? Eu poderia ter escrito também 104, 106 e 108. No item B ele pede escreva uma sequência com 5 números, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 números ímpares consecutivos maiores do que 500 e menores do que 510. Tá? Então ele está entre 500 e 510. Então qual que é o primeiro número ímpar após o 500? Então o primeiro número ímpar após o 500 vai ser 501.
Em seguida do 501 vai ser o 503, depois o 505, 507 e por fim 509. No item C ele pede: escreva o conjunto formado pelos números pares de 18 até 28. Então, aqui um pouquinho abaixo vou colocar os números pares entre 18 até 28. Então, o próximo número par depois do 18 vai ser o 20, depois o 22, depois o 24, depois o 26 e por fim o 28. Só que ele quer assim, ó, ele quer o conjunto formado pelos números pares de 18 até 28, tá bom? Então até aqui, ó, de 18 até 28. Entre 18 e 28, os números pares são 20, 22, 24 e 26, certo? E por fim, no item D, escreva o conjunto formado pelos números ímpares entre. Então, notem que ele quer o entre 45 e 61. Então, eu vou colocar aqui, ó, 45 e vai até o 61, né? Ele quer conjunto dos números ímpares. Quem vem depois do 45, ó? Números ímpares: 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 e 61. Conforme quer os números entre 45 e 61, nesse caso aqui, nem o 45 nem o 61 contam, tá bom? Beleza? Então, esse foi a 53. Vamos lá para a 55. A 55, ele fala assim, ó, complete os itens a seguir com o símbolo de menor ou maior, tá? Os símbolos de maior ou menor ou maior, tanto faz, entenda ele como se fosse uma seta, tá bom? Então olha só no item A. O item A tem assim, ó, 27 e o 35. Você vai indicar, vai utilizar um dos dois símbolos que é dado no enunciado do problema, tá bom? Então entenda que esses símbolos são setas e essas setas elas sempre apontam para os números menores, tá bom? Então você vai olhar aqui, ó, 27 e 35, quem é menor? No caso aqui o menor é o 27, então eu vou fazer uma seta apontando para o menor, certo? Na B, ó, 169 ou 167, quem é menor? 167, então eu faço uma seta apontando para o menor, tá bom? E assim, no C, 4099 e 4100, 4099 é menor, faço uma seta apontando para o menor. E na D, 5001 e 5000, o menor é o 5000, faço uma seta apontando para o 5000, tá bom? Seguido da 54, na 55 é o mesmo esquema, só que ele dá aqui uma sequência, ó, de 4 números, 7000, 7707, 7077 e 7777. Deixa eu fazer uma correção aqui. Porque aqui, ó, o primeiro número vai ser 7077. Vou colocar aqui em cima, ó, 7077. E o segundo número é 7707, tá bom? Eu inverti aqui na hora de passar. Então vai ficar assim, ó. Ele quer saber o seguinte, ó, complete as desigualdades a seguir com um dos seguintes números: 7770, 7007 e 7700, tá bom? Então nessa lacuna aqui, ó, qual dos três números eu vou colocar? Qual desses três números está entre 7000 e 7077? Tá bom? Então nesse caso aqui o primeiro é o 7007. Depois, entre 7077 e 7707, qual desses números se encaixa aqui? Então, o segundo número vai ser o 7700, tá? Então, fica assim, ó, essa parte que está rasurada. 7077 é menor que 7700, que é menor que 7707, tá bom? Então essa parte rasurada é essa daqui. E por fim, o último número que sobrou lá, 7770 é menor do que 7777. Beleza? Na atividade 56, a gente tem o seguinte problema. Observe o gráfico
sobre a quantia no caixa de um restaurante e responda aos itens. Então, tá aqui o gráfico, ó, quantia no caixa. No eixo da vertical, no eixo que está em pé, né, o que a gente chama de eixo X, eixo Y, desculpa, é o número de notas que tem no caixa. E no eixo da horizontal vai ser o número de notas que a gente vai chamar de eixo X, tá bom? Então, como é que é a interpretação desse gráfico? Ó, notas de R$2 eu tenho aqui 100 notas. Aí eu vejo até onde que vem a barra verde e comparo aqui na linha da vertical, tá? Na notas de R$5, quantas notas eu tenho de R$5? Eu vejo aqui onde acaba a barra verde e no eixo da vertical. Notas de R$10, note que a barra verde das notas de R$10 ela sobe aqui até o 80, ou seja, eu tenho 80 notas de R$10. E por fim, notas de R$20, a barra sobe até o 40. Isso representa que eu tenho 40 notas de R$20. Aí, com base nas informações do gráfico, a gente vai responder, ó, gráfico elaborado para fins de idade. De qual tipo de nota esse caixa tem mais? Maior número de notas. Aí você vai olhar o gráfico e você vai ver qual que é a maior barra, tá bom? Na B, ele fala assim, ó, de qual tipo de notas tem menos? Você vai comparar as 4 barras e daí você vai apontar qual é a menor das barras. Lembrando que o tamanho da barra indica a quantidade de notas. E item C, há mais notas de R$10 do que notas de R$2 nesse caixa. Explique. Então, ó, ele está pedindo para você comparar as notas. Deixa eu apagar aqui um pouquinho, ó. Notas de R$10. Vou pintar aqui, ó, notas de R$10. E notas de R$2. Notas de R$2 tá aqui, ó. Ele está perguntando assim, ó. Há mais notas de R$10 do que de R$2? Mais notas. Existe mais notas de R$10? Olha, a barra de R$10 é maior do que a barra de R$2? Aí ele pede para você explicar. Veja que a barra de R$10, ó, ela fica abaixo da barra de R$2, beleza? E daí você explica com as suas palavras, resposta pessoal. Na 57, a gente tem uma atividade que é conexões. Observe novamente a foto das pirâmides de Gizé, na página 17. Essas são as 3 pirâmides mais importantes do Egito: Quéops, Quefrem e Miquerenos, cujas medidas de comprimento das alturas são respectivamente 146, 143 metros e 62 metros. Utilizando esses números, indique qual delas. Aí ele está falando assim, ó, é sucessor de 143. Tá? Então eu só vou utilizar os números das pirâmides, ó, 146, 143 e 62. Qual desses 3 números vem depois, lembrando que o sucessor aqui vem depois de 142. Nesse caso aqui, né, 143. Na B ele fala assim, ó, é o menor número par. É o menor número par. Qual dessas 3 aqui, ó, veja que dos 3 números, só o 146 e o 62 são pares, tá bom? Quem que é o menor dos dois? Nesse caso aí o menor é o 62 metros. Na C ele quer saber qual número é 6 a mais que 140. O que é 6 a mais? Se pegar esse 140 e somar mais 6, que número que vai ficar? Ó? 146. E na D está entre os outros 2 números, tá? Nessa daqui a gente vai comparar os 3 números. Do maior aqui, 146, 143, 62. E quer saber qual número está entre eles, tá? No caso aqui, ó, vai ser o 143, tá? 143 metros. O 62 é o menor, o 146 é o maior, e entre eles a gente vai ter o 142. Certinho? Aí lá na 58, então, atividade 58 diz assim: responda algumas questões sobre os números palíndromos. Então, o que serão os números palíndromos? Por exemplo, eu vou utilizar o exemplo de uma palavra, tá bom? Então, por exemplo, a palavra Ana é escrito por A-N-A. Ou lendo ela da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a palavra será a mesma, tá vendo? Ela é simétrica, é uma palavra que a gente chama simétrica aqui, ó. Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Ela vai ter o mesmo sentido, né? Fonético. O número palíndromo segue o mesmo raciocínio. Tá? Então vou dar um exemplo aqui
o número 191. Então, lendo o número 191 da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a leitura vai ser a mesma. No item A ele fala assim, ó, qual foi o ano palíndromo do século passado? Então a gente está no século 21, no século passado foi o século 20, né, que foi de 1 de janeiro de 1901 até 31/12 de 2000. Então qual que vai ser o ano palíndromo? Então para a gente fazer atividade desse tipo, com data, né, no caso aqui o ano, notem que nesse século aqui o ano já começa com o número 2. Então se ele começa com o número 2, ele vai terminar com o número 2, tá bom? Desculpa, vai estar entre 1901 e 2000. Então nesse caso aqui ele começa com o número 1, né? Então, ele vai ter que começar com o número 1 e vai ter que terminar com o número 1, tá bom? Então vai ser 1000 alguma coisa 1. Conforme o segundo número é 9, né? E a próxima opção aqui só vai ser no último ano, que vai ser 2000, que vai mudar. Aqui a centena, né? Então, ó, unidade, centena e unidade de milhar. Então, o número da dezena, ele só pode ser aqui no caso 9, tá bom? Então, o ano palíndromo do século 20 vai ser 1991. Aí ele fala assim, e qual foi o ano palíndromo do século atual, século 21? Então aqui no século 21 a gente tem, começa no dia 1/1 de 2001 e vai até o dia 31/12 de 2100. Certinho? Então notem que o primeiro número aqui, a unidade de milhar à esquerda, é número 2, tanto no início quanto no final do século. Então esse número palíndromo ele vai ter que começar com o número 2. Tá? E conforme ele começa e termina com o mesmo número, então ele vai ter que começar e terminar com o número 2. Certinho? E aí, qual número a gente vai ter entre 2001 e 2100 que vai repetir o meio? Certo? Nesse caso aqui, vai ser o ano 2002. Certinho? Se você encontrar outro ano, coloca no comentário. E por fim, e qual será o ano palíndromo do próximo século? Que vai ser o século 22. O século 22 vai de 1 de 2101 até 31/12 do ano 2200. Tá bom? Notem aqui que a unidade de milhar é igual. Conforme a gente está falando de ano, né? Vou analisar a unidade de milhar. É 2 nos 2 anos, então esse ano vai começar com 2, né, unidade de milhar, e a unidade também vai ter que ser 2. Quais serão os dois números do meio aqui, ó? Então, os números do meio serão 1 e 1, 2112. Tá bom? Tem que ser o número que esteja entre 2101 e 2200. Certinho? Aí na D, procure na internet, em livros e revistas, outras palavras e frases palíndromas, tá bom? Aí a pesquisa é pessoal. E por fim, a última atividade aqui a seguir, aplique o conhecimento dos palíndromos completando as frases a seguir. Ó, entre os números 226, 622 e 262, o número palíndromo é, então olha só, aquele que repete o primeiro e o último, ó. O primeiro não repete, aqui é diferente, né? Ó, diferente. O que repete é o 262. No B, o único número palíndromo maior do que 7500 e menor que 7600. Então ele quer um número entre 7500 e 7600. Certinho? Então ó, vai ter que ser o único, então, por exemplo, começou com 7 aqui, ele vai ter que terminar com 7, certinho? Então vai ser, ó, 7000, que número que eu vou colocar aqui no meio, ó, entre esses dois? Será que vai ser 7557? Ó, a dica é você já começar pelos números das centenas, né, que são os próximos números depois da unidade de milhar. Certinho? Quer ver? Voltar no slide anterior. Olha lá, vou fazer aqui, ó, de marca texto.
Então, ó, eu começo olhando a unidade de milhar, tá bom? Ó, no outro era 2 e 2. Depois vou para centena, 0 e 1. Notem que aqui o próximo número foi 0, ó. No item C era 2 e 2. E depois centena era 1 e 2. Note que repetiu 1 aqui, tá bom? E por fim, lá no item C, entre os números 150 e 180, existem tantos números palíndromos. Então, olha aqui a dica, ele já deixou 3 lacunas aqui. Então, quantos números palíndromos existem entre os dois? 3. Quais serão eles? Ó, entre 150 e 180. Quais serão os números palíndromos? Ó, então, se no 150 começa com 1, ele vai ter que terminar com 1, certinho? Então, quem serão os números? Ó, 151. O próximo vai ser, ó, 161. E por fim, o 171. Certinho? Você pode treinar escrevendo outros números palíndromos também no seu caderno. Bem, essa atividade era só isso. Até um próximo vídeo, próxima aula. Abraço, até mais.